Aí para vocês. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versos 1 a 11. Filipenses, capítulo 2. Bom, já foi falado um pouco aqui de mordomia cristã. Nesse mês de junho, na nossa denominação, nós temos uma campanha chamada de Campanha Nacional da Mordomia Cristã, e o tema desse ano é Tudo Pertence ao Senhor. Domingo passado eu ministrei uma palavra falando da mordomia do tempo e também da mordomia do corpo. Hoje eu quero ministrar uma outra palavra que fala também de serviço, de mordomia, e eu quero usar aqui o exemplo do maior servo que já existiu na história da humanidade, que é Jesus. Eu quero falar sobre Jesus hoje, sobre essa questão de como Jesus foi mordomo, servo de Deus e um maior exemplo a ser seguido. Então vamos ler o texto e depois a gente ora e segue. Filipenses capítulo 2, um dos textos mais lindos da Bíblia. Preste bem atenção a partir do versículo 1. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que ele devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos orar mais uma vez, gente? Vamos orar para que Deus continue a falar conosco, né? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite de Santa Ceia, essa noite que estamos reunidos aqui, celebrando o Teu nome, celebrando a Tua presença, celebrando a Tua entrega, o Teu sacrifício, o Teu serviço, que foi feito por nós e que é definitivo. Muito obrigado, Deus. Nós Te agradecemos, pedimos a Ti nesse momento que o Senhor fale mais ao nosso coração a respeito da mordomia, do serviço, nos tire das nossas zonas de conforto, mexe com as nossas estruturas, Pai, nos desperte para aquilo que o Senhor tem preparado para nós, que possamos ter a mesma atitude que houve no Senhor. O Senhor que foi servo e agora é Senhor de todas as coisas, está acima de todos. Nós nos sujeitamos à Tua palavra, nós nos sujeitamos à Tua presença bendita e pedimos a Ti humildemente, Deus, que a Tua palavra possa fazer toda a diferença no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Esse texto fala de muitas coisas, né? Fala de humildade, fala de motivações, fala de comunhão, fala de amor, fala de unidade, fala de altruísmo, fala de exemplo e fala principalmente de entrega e serviço, né? Fala de atitudes, de algumas atitudes que precisam estar alinhadas com as atitudes de Jesus, que é o nosso maior exemplo de servo, o maior exemplo de serviço que o mundo já conheceu. E o tema de hoje, né, aproveitando aí a continuidade da nossa campanha, é Jesus, o servo. Jesus, o servo. Tira o nome de Jesus agora, coloca o seu aí. Né? Essa é a ideia de Deus. Jesus foi servo, Jesus é servo. E por ter sido servo, se tornou Senhor. E nós precisamos ouvir repetidas vezes esse tipo de mensagem, porque há muita gente que vem à igreja querendo só ser servido. Há muita gente na igreja consumindo, né, querendo receber algo de bom, e graças a Deus que Deus é generoso, é bondoso e nos dá muitas coisas, mas não consegue ter essa mentalidade de serviço, de servo.
Alguns até pensam assim, pô, eu trabalho a semana inteira, eu sirvo, aí eu vou na igreja para servir também? Sim, na verdade nós somos servos de tempo integral, né? Seja fora da igreja, seja na igreja, essa é a ideia de Deus. E nós vamos ver aqui que apesar de parecer algo para nós muitas vezes assim, mas é pesado, eu vou me cansar, e eu vou ter que trabalhar mais um pouco, nós vamos ver aqui que o trabalho feito em Deus, na presença de Deus, traz algumas coisas tipo alegria, paz, né? E nos renova. É um serviço que nos renova, que nos anima, que nos fortalece. Então não veja o serviço como um peso. Nenhum serviço que você presta deve ser um peso. Se é, tem alguma coisa fora do lugar, tem alguma coisa errada. E o apóstolo Paulo, então, está retratando Jesus aqui nesse texto como servo, está dizendo que Jesus esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, aquele que é Deus, tomou a forma humana e obedeceu até a morte e morte de cruz. Paulo está falando isso aqui em Filipenses. Bate com o que Lucas diz no capítulo 22, no momento da ceia, a ceia de Jesus com seus discípulos, onde estava rolando a seguinte conversa: quem é o maior entre nós? Olha a conversa dos discípulos. Imagina aqui a mesa posta, não é? E a gente vai tomar a ceia daqui a pouco com Jesus, e entre nós está assim: quem será que vai? Quem que é o maior? Quem que vai se assentar à direita de Jesus ou à esquerda? Quem de nós é o mais importante? Era isso que estava rolando. Olha que os camaradas andavam pertinho de Jesus, eles estavam querendo isso, né? E aí Jesus diz assim: o maior entre vocês é o que serve. Vocês querem ser grandes? O maior é o que serve. E aí Jesus diz assim: e eu, apesar de eu ser maior do que vocês, eu estou entre vocês como aquele que serve. Como aquele que serve. Marcos também fala sobre isso no capítulo 10. Quando Tiago e João, dois discípulos, estavam pedindo um lugar de honra ao lado de Jesus. Em outro evangelho diz que a mãe coruja, né, de Tiago e João, filhos de Zebedeu, a mãe chegou até Jesus, né? Mãe é mãe, né? Ô Jesus, eu tenho 2 filhos, Tiago e João. Não tem como lá no céu assim, um ficar para a direita e o outro para a esquerda, tem um lugarzinho privilegiado, né? Não dá para marcar cadeira, né? Marcar cadeira lá no céu para eles ficarem ali. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus respondeu da seguinte forma: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas, mas não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo de todos. Quem quer ser o primeiro? Tem que ser escravo de todo mundo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Pegou aí o espírito da coisa? Isso é mordomia. Esse é o propósito de Deus. Mas antes de continuarmos, você já percebeu o quanto nós somos competitivos? Nós humanos? O quanto nós queremos os lugares de destaque, de honra, de poder, de domínio? É do ser humano isso, natureza caída, certo? O quanto nós somos comparativos, a gente fica se comparando com as pessoas. E muitas vezes dessa comparação surge a inveja. Nós invejamos as pessoas, nós queremos os melhores lugares. Já percebeu como nós queremos levar vantagem sobre os outros? Como nós somos orgulhosos? Então, bem-vindo, essa é a natureza humana. Essa é a natureza caída que precisa morrer se nós quisermos ser bons mordomos de Cristo. Tem que matar essa natureza competitiva, comparativa, invejosa, orgulhosa, arrogante, que o tempo todo quer levar vantagem. Essa natureza tem que morrer. Tem que morrer, senão nós nunca seremos servos. E não morre, irmãos, sem andarmos no Espírito. Não morre. Aliás, vive muito bem. Não é? E aparece muito bem. Então, eu queria falar de alguns aspectos aqui, olhando para o texto de Filipenses, que trazem assim, luzes, né, para nós em relação ao serviço prestado por Jesus. Primeira coisa é que ser mordomo, ser um bom mordomo, é estar com Cristo. Vamos começar por aquilo que é o certo. Ser um bom mordomo
um excelente administrador, encarregado, dispenseiro, é estar com Cristo. A vida de uma pessoa só pode ser redimida pelo sacrifício de Jesus Cristo. Se eu não nascer de novo, a minha tendência natural é que a minha natureza humana, corrompida, dite as regras. Eu vou querer passar por cima de todo mundo. Essa é a natureza humana. Ninguém que está aqui é bonzinho, nem eu. Nós não somos bonzinhos. A Bíblia diz que não há um justo sequer entre nós. Por isso nós precisamos de salvação, de redenção, né, de nascer de novo de Deus, de andar no Espírito de Deus, porque nós, né, dentro das nossas regras e natureza, nós não é natural para nós. Também há uma outra situação que é o seguinte: ainda que eu preste algum tipo de serviço, será um serviço imperfeito e inaceitável, porque se o servo não foi antes santificado por aquele que deveria ser o seu Senhor, ele não é mordomo, ele não é aceito, o serviço não é aceito. Em alguns momentos a gente fala aqui no momento de ofertório, de que primeiro Deus olha a vida do ofertante e depois a oferta. É a mesma coisa em relação ao serviço. Primeiro Deus olha para nós, e se nós não somos servos, se nós não formos santificados, separados para o serviço de Deus, todo o serviço será imperfeito e inaceitável, impuro aos olhos de Deus. Pô, mas eu estava fazendo bem às pessoas, eu estava ajudando. Tá, mas você tem Jesus como Senhor da sua vida? Não sei, acho que não. Então o serviço não é aceito. Percebe? Então, alguém que não está em Cristo é Senhor de si mesmo. Essa que é a verdade. Quem não está em Cristo é Senhor de si mesmo. E perceba que Paulo diz em Colossenses, capítulo 3, versos 23 e 24, assim: tudo que vocês fizerem, tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração. Intensidade, irmãos. A Lia falou aqui no louvor que Deus não gosta de gente morna. Tem gente que é morno, é sem graça. Serve de qualquer jeito, não é relaxado com as coisas de Deus, não é detalhista, faz assim pro gasto, sabe? E a Bíblia está dizendo que nós temos que fazer de todo o coração, com toda a intensidade, com todo o fervor. E Paulo continua dizendo assim: como para o Senhor e não para homens, sabendo que vocês receberão do Senhor a herança ou a recompensa. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Bom, vamos trazer para algo bem prático. Você está lá na sua empresa e na tua cabeça você está servindo o patrão. Só que a Bíblia está dizendo que você deve fazer tudo lá na sua empresa como para o Senhor. E o Senhor não é o teu patrão. O Senhor é Cristo. Eu tenho que fazer como para o Senhor, sendo visto ou não pelas pessoas. Então esse é um tipo de serviço que agrada a Deus, e perceba que a recompensa vem de Deus, a herança vem de Deus. Pô, mas eu queria tanto um aumento lá, eu tenho me esforçado tanto, e eu faço as coisas com excelência. Fique tranquilo que Deus vai te abençoar do jeito certo, na hora certa, mas você está sendo provado, testado, se de fato você está fazendo de todo o coração, como para Deus, e não para os homens, ou se você está fazendo para si mesmo, para ser visto, para ser notado, ou até mesmo para agradar alguma pessoa que está te olhando. Então, é isso que a Bíblia nos ensina, né? Então, tudo começa com Cristo. Não tem como eu ser bom mordomo se Ele não é o meu Senhor. Né? Então, se você ainda tem dúvida em relação a isso, entregue de vez a tua vida a Deus e fale: eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. E se Ele é Senhor, eu sou servo. Ele manda e eu obedeço. Ele me dá direção e eu sigo o que Ele está me direcionando. Aquilo que Ele fala e o exemplo dEle, que é poderoso, deve ser seguido. Não é assim, se eu tiver vontade. Não tem isso, né, na Bíblia. Segundo, ser mordomo, aqui é difícil, tá? É esvaziar-se a si mesmo. Pensa, né? Às vezes a gente parece aquelas bexigas, né, infladas, né? E o desafio para nós é: esvazie-se de si mesmo. Se você quer ser um mordomo, esvazie-se de si mesmo. Esvazie-se da sua prepotência.
do desejo de sobressair, de dominar sobre as pessoas, de se destacar sobre as pessoas, o bom mordomo chega até a desprezar a sua posição na sociedade. Isso é forte. Eu chego a desprezar a minha posição na sociedade, não interessa quem eu sou. Nunca você vai ouvir um mordomo de Cristo dizer assim: você sabe com quem está falando? Você sabe de que família eu venho? Você sabe o quanto eu sou importante? Nunca você vai ouvir um mordomo de Cristo falando dessa forma. Em nenhuma situação. E a gente vê isso todo dia, não é? E também eu consigo perceber aqui no texto que o bom mordomo, ele cuida não somente dos seus interesses, mas o bom mordomo cuida dos interesses dos outros. Está aí no versículo 4 de Filipenses, não é? Então, sim, você precisa cuidar da sua vida, precisa cuidar da sua família, dos seus interesses, mas você também precisa cuidar, pensar e agir na direção dos outros também. É o que a Bíblia ensina. Não é só a minha família, a minha casa, a minha vida, os meus interesses. Tem gente do meu lado precisando de cuidado, de uma ajuda, de um auxílio. Então, eu preciso desenvolver um tipo de olhar em que eu percebo as necessidades dos outros também e me coloco à disposição para servir. Eu conversando com o presidente da denominação para fazer um convite para ele vir aqui, aí ele respondeu assim: pastor, a agenda está cheia, está fácil não, mas eu tenho um único sábado. Aí ele falou: sábado, se para você estiver tudo bem. Aí ele terminou assim: porque eu tenho muito prazer e alegria em servir. E aí eu respondi: pastor, eu estou com compaixão do Senhor, porque é o único sábado que o Senhor tem livre até o final do ano, de dezembro, e eu estou já fechando com o Senhor. Mas assim, se não for demais e o Senhor puder nos atender, vai ser uma alegria muito grande, vai ser um prazer tê-lo conosco aqui. O pessoal da igreja gosta muito do Senhor, ele pode contar comigo, dia 30 de agosto. Então, percebe, esse é o Espírito. E servir ao próximo, estando em Cristo, é a mesma coisa que servir a Deus. Se eu sirvo o outro e eu estou calçado, alicerçado em Cristo, é a mesma coisa que servir a Deus. Então, qual que é o desafio aqui? Desenvolver a mentalidade de Cristo. Essa mentalidade de Cristo foi implantada em nós, a Bíblia diz. E por ter sido implantada em nós, nós precisamos crescer no altruísmo, na empatia e no senso de coletividade, que é um grande desafio hoje também. Nós somos muito individualistas. Nós não conseguimos pensar muitas vezes no coletivo. O que é o melhor para todos? O que é o melhor para toda a igreja? Nós pensamos: eu gostaria que fosse do meu jeito. Que a igreja tivesse a cor que eu gosto, as cadeiras fossem arrumadas do meu jeito, as músicas do louvor fossem as músicas que eu mais gosto, que toca lá na minha casa, no meu carro. Então é difícil pensar coletivamente. É muito difícil. E esse senso de coletividade, essa mentalidade que é descrita aqui no começo, tende o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Esse é um desafio enorme. Como que um monte de gente assim vai ter um só coração? Um só pensar, uma só atitude, isso é unidade, isso é senso de coletividade, e isso é a mente de Cristo implantada em nós. Se tiver diferente disso, divisão, cada um puxando para um lado, pode ter certeza que Deus não está nisso. Está faltando óleo, está faltando presença, poder, unção do Espírito Santo sobre nós. Então esse é um desafio também. E perceba que esse esvaziar-se que aconteceu com Jesus é um movimento de descida e humilhação. Alguém gosta de descer e se humilhar? De tomar propositalmente uma forma inferior. Esse esvaziar-se vem de uma palavra grega que é kenosis. Kenosis significa deixar a glória para assumir uma forma inferior. Jesus, que é Deus, deixou a sua coroa
né, os seus trajes reais e se tornou um homem. Isso é humilhante demais, isso é descida. Deus se fazendo carne, isso é humilhação. Deus que é Espírito, onipresente, onipotente, onisciente, salvador, né, autoexistente, agora se torna um homem, andando entre nós. Então, há um movimento intencional de Jesus de descida. Jesus, que é rei, se apresenta como um mendigo, como um servo. Jesus, que é Senhor sobre todas as coisas, visíveis e invisíveis, agora ele se torna servo. Nós vamos ver agora um homem lavando os pés dos seus discípulos, servindo os seus discípulos, amando os seus discípulos até o final. Então isso é amor e mordomia levado ao extremo, né? Amor e mordomia levado ao extremo. Então não tem como ser um bom mordomo de Cristo sem descer, sem esvaziar-se. Não tem. Pessoas muito cheias de si jamais servirão a Deus. Não servirão. Jamais. Então, quer descer comigo ou não? Esse é o desafio. Vamos descer? Vamos descer? Eu estou falando bastante hoje aqui do presidente e é digno mesmo de elogio, não é evangelação, mas a gente já esteve lá na igreja em Presidente Prudente ministrando para casais e famílias, e foi muito interessante que a esposa do pastor presidente, olhou assim para mim, e falou assim: tá vendo aqueles irmãos que estão com a touquinha na cabeça, servindo, indo para lá e para cá, que são os diáconos da igreja? Sim, são os mais ricos da cidade. São as pessoas mais importantes da cidade. E eles estão tudo quietos ali, servindo, e vai, tira o prato, coloca o prato, monta tudo bem. Aí vem lá o outro saco de lixo recolhendo as coisas. E ela falou: aquele ali, ó, empresário, e assim, esse daqui, não sei o quê. Então, eu achei isso muito impactante. Porque aqui, irmãos, nós somos irmãos. Não tem esse é isso, esse é aquilo, esse tem mais estudo ou menos estudo, esse é o que é o mais rico da cidade ou o mais pobre. Aqui todo mundo serve. Servo de Deus. Homens e mulheres, servos de Deus. Então aqui nós somos irmãos. Ó, estamos aqui, qualquer serviço, né? Talvez lá na sua empresa ou no seu trabalho, em algum lugar, você é servido. A pessoa vai trazer um café para você e as pessoas não vão deixar você nem se movimentar. Mas aqui é diferente. Aqui todo mundo põe a mão na massa, todo mundo está junto. E nós somos uma só família, um só povo. Então isso é lindo. Só o cristianismo, só Deus pode fazer isso. Só o Espírito de Cristo pode fazer isso. Quebrar essas barreiras. E aí todo mundo conseguir assim servir. Sem preocupação com cargos. A igreja não tem cargo, não. A igreja não é empresa. A igreja não tem cargo. A igreja tem dons, talentos, ministério. Ministério é serviço. Falar ministério é serviço. Igreja não é clube. Né? Igreja é o povo de Deus, é o corpo de Cristo na terra, cumprindo a missão de Deus, caminhando em serviço e adoração a Deus. Então, ser bom mordomo passa por esvaziar-se. Tem que se esvaziar. E esse esvaziamento, irmãos, é lógico que dói. Dói. Serviço, junto com o serviço, nós temos o quê? Cansaço, renúncia. Tem muitas coisas que vêm junto com o serviço. Então, nós precisamos pedir a Deus essa graça. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos seguir o teu exemplo. Ao versículo 5 de novo: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. João diz que quem ama a Deus, quem quer servir a Deus, deve andar como ele andou, como Jesus andou. Olha o desafio que nós temos. Olha o propósito de Deus. Deus quer pegar a minha vida e a sua, aí ele pega a forma de Jesus e fala assim: você vai se parecer com meu filho. Vai doer, porque ele vai tirar as arestas. Pensa aí que você é uma massinha, né? Uma massinha. Aí Deus vai lá e coloca no molde de Jesus. Dói pra caramba. Aí fica aquele monte de coisa sobrando. Aí Deus vai lapidando. E Deus vai lapidando, às vezes usando um sofrimento, uma provação, uma humilhação, um não reconhecimento dos homens. E Deus vai cortando as arestas, e vai tirando, vai tirando. Porque a ideia de Deus é que nós venhamos a ser pequenos cristos. Que a gente se pareça com Cristo. Esse é o desafio de Deus. Simples assim, né? Por isso que dói, por isso que é difícil. Então, mas é possível. Porque para Deus não há impossível. Agora, nós vamos facilitar o serviço dele ou nós vamos resistir?
Coisa dura, difícil é resistir ao aguilhão de Deus. Não é? Deus está lá, Deus já te massou, Deus está puxando, Deus está querendo te colocar na forma e você está se debatendo. Mas não é mais. Diga aí para o seu irmão, relaxa, irmão. Não fica lutando contra Deus, não. Não fica lutando contra Deus. Não é bom ficar lutando contra Deus. Não é bom ficar lutando contra Deus. Quem já tentou lutar contra Deus? Deus está te puxando e você está, não vou obedecer, não vou ouvir, vou fazer do meu jeito, vai. Lembra do profeta Jonas? Não vou para Nínive, não vou daqueles ninivitas lá, violentos, não vou pregar para eles, não vai. Não vou comprar uma passagem e vou lá para o outro extremo. É sério? Não é bom, não. Terceiro, irmão, ser bom mordomo é obedecer ao seu Senhor. Óbvio, né? Ser bom mordomo é obedecer ao seu Senhor. Jesus nos ensina em João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. É objetivo. O amor a Deus é objetivo. Está associado à obediência. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Então a mordomia cristã não se refere apenas a um relacionamento assim profissional, frio, mecânico, de obediência. Não se refere a isso. Eu vou servir a Deus porque Deus é Senhor, então eu estou com medo dele e eu sou obrigado, né? O pastor está falando que eu tenho que servir, então não é isso, não pode ser mecânico, profissional, frio. Mas a mordomia cristã tem a ver com um relacionamento em que o Senhor se assenta à mesa junto com os seus servos. Não é difícil um patrão sentar junto com os... Hoje são colaboradores, ótimo. Né? Você já viu um patrão comer junto com os colaboradores? É difícil. Só que esse é o único caso onde o nosso Senhor, que é Senhor sobre todas as coisas, Deus lhe deu a posição mais alta que existe e Ele se assenta junto conosco. Senhor e servos se assentam à mesa para ter comunhão. Então essa obediência, esse serviço a Cristo, por que eu sirvo a Cristo? Por que nós servimos a Cristo? Quais são as nossas motivações? Eu quero citar algumas. Gratidão. O que Jesus fez por mim, o mínimo é o servir. O mínimo. Alguém que fez isso por mim, alguém que é Deus e se entregou por mim, o mínimo. Por agradecimento, gratidão, eu servi. Outra coisa, por amor. Eu sirvo a Deus, eu atendi o chamado de Deus porque eu amo a Deus. Não é porque eu estou atrás de alguma coisa, de alguma vantagem na vida, não é nada disso. E a mordomia tem a ver com o relacionamento entre o pai e o filho. Pai e filho, é relacionamento de pai e filho. E deve ser marcado por alegria. Como é bom servir a Deus, gente. Como é bom. Às vezes eu ouço alguns pastores, eu estou lutando, estou arrebentado, e que peso. Gente, eu não sei em que mundo eu estou. Não que eu nunca me sinta cansado, mas que alegria estar na igreja, que alegria estar pregando, que alegria estar fazendo uma visita, que alegria visitar um irmão no hospital, né, no sentido de estar servindo. Não que o irmão está no hospital, né? Porque, né? Mas assim, voz violão, né, que foi ontem, o pessoal... Quem foi ontem? Você experimentou da alegria do Senhor? É tenso. É um sábado, é um sacrifício que você está fazendo. Tenho certeza que os que foram ontem, como eu, já pensaram assim, hoje que vontade, que eu não estou com vontade de ir. 2 horas, ir lá no hospital, entrar nos quartos e ver enfermo, e cantar, e orar, e né, hoje eu podia estar fazendo algo, há essa luta dentro de nós, existe essa luta dentro de nós. Aí você vai e você vê assim, que você está sendo útil, que Deus pode te usar naquele lugar. Que alegria, irmãos, que alegria servir a Deus. Não pode ser mecânico, não pode ser obrigação, tem que ser gratidão. Que alegria poder servir no ministério que Deus me deu. Privilégio, é bênção. Né? Então tome muito cuidado também com aquele pensamento assim, eu vou entregar o ministério. Por quê, irmãos? Porque eu fiquei triste com algo. Tá, mas é o teu ministério, é o serviço que Deus te deu. Vamos resolver essa tristeza? Vamos orar? Vamos ver se precisa de perdão? O que está acontecendo? Você não está servindo a princípio, ou em última instância, o avivamento bíblico de Rio Claro, ou o pastor Volney, ou não, você está servindo ao
Senhor, a Jesus. O teu serviço, em última instância, é para Deus. É para Deus. Então, cuidado com isso, não é? De abrir mão daquilo que Deus te deu. Então, obedecer está ligado à renúncia. Eu não faço mais o que eu quero, mas eu faço aquilo que Deus quer. Os meus sonhos agora são os sonhos de Deus. Foram substituídos, já era. E todos os meus sonhos devem apontar para Cristo. Devem apontar para a glória e louvor de Deus. O versículo 8 aqui do texto de Filipenses, a parte B, diz que Jesus foi obediente até a morte. E não foi qualquer morte, foi morte de cruz. Morte de cruz. Nós temos aqui também uma obediência servil levada até as últimas consequências. Percebe que com Jesus o negócio é intenso? O amor é extremo, a obediência é extrema, a renúncia é extrema. Jesus não faz a coisa assim mais ou menos. Então nós não podemos fazer mais ou menos. Pô, mas eu cheguei da igreja arrebentado. Eu cheguei de voz e violão arrebentado. Amém, vai dormir. Vai descansar, mas eu tenho certeza que teu coração vai estar assim. Eu servi a Deus. Eu estou cumprindo a missão. Eu estou sendo fiel no pouquinho que Deus está me dando. Estou sendo fiel. É muito bom, irmãos. É muito bom. Então Jesus é aquele, a Bíblia diz, que foi fiel ao Pai que o constituiu. Foi o Pai que o constituiu. E ele foi fiel até o final. O escritor de Hebreus diz que, embora ele sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. O escritor de Hebreus está dizendo que Jesus aprendeu a obedecer sofrendo. Por meio de sofrimento. E a gente quer servir sem sofrimento. Nós queremos servir do nosso jeito. Imagine aqui, né? A gente tem escala e tem todas essas coisas. E é perigoso isso, né? Imagina que um dos pastores diz assim: pastor, eu só prego, eu só posso pregar quando o pastor me colocar só no último domingo do mês. Parece para você servir isso? Ou alguém que dá aula para as crianças. Há ou não uma renúncia? Tudo que nós estamos ouvindo aqui fazendo, tem um professor lá no fundo com as crianças. Tem uma renúncia. Mas tem que ser algo alegre. Eu estou chamado, eu estou ministério. Então, o que nós procuramos fazer? Vamos revezar. Então, o professor A, que ficou na ceia do mês passado, não será o professor que ficou na ceia desse mês, assim por diante. A gente tenta revezar. Mas vai ter um dia que é você que vai dar aula na ceia. Vai ter um dia que é você que vai ter que estar na cozinha quando todo mundo está se divertindo. Há uma renúncia, irmãos, há um sofrimento. Então nós não podemos servir do nosso jeito, só quando eu quero. Quando eu estiver descansado, eu sirvo. Quando eu tiver tempo um dia na vida, pastor, aí você conta comigo. Tá? Quando eu for assim, né, que eu não tiver com tantas obrigações na vida, aí eu sirvo. Não, é do jeito dele. É do jeito dele. E aqui eu estou dizendo do jeito dele mesmo, não é do jeito do pastor, tá? Porque eu também tenho que me policiar para não te dar muito serviço e você ficar sobrecarregado e se tornar uma coisa pesada, um ativismo religioso que vai produzir mais vazio do que alegria e prazer e senso de realização em Deus. Mas eu não posso ficar sempre escolhendo. Não posso ficar sempre escolhendo. Ontem nós fomos para Sorocaba, né, João? Eu, a Ju, o Benítez e a Lourdes. Bate e volta. É uma alegria, é um prazer, comemos bem. Teve lá a palestra, mas nós saímos daqui 4h30 da tarde, chegamos lá, prestamos o nosso serviço e voltamos na estrada. Fui dormir 2h da manhã. Benítez e Lourdes também. Há um sacrifício. Há um sacrifício. Ok? Então, mas por quê? É um desejo de servir. Eu recebi um convite. E o pessoal conta com a gente, não, se dá para ir, se eu tenho essa condição, graças a Deus, Deus me deu um carro para eu poder ir, e tem dado a nós direcionamentos em relação a administrações com casais e família, amém, eles vêm aqui. Um dia que o pessoal estava indo lá no Voz do Violão e estava atendendo também, estava acontecendo outras coisas, então isso é uma coisa legal que está acontecendo na igreja também. As coisas só acontecem quando o pastor está, ou a esposa, então não é bacana quando 3 coisas ao mesmo tempo estão acontecendo? Como já aconteceu aqui, está tendo uma vigília do Livres, ao mesmo tempo as crianças estão aqui, né, tendo uma noite aqui legal, e aí quem está aqui, os adultos estão servindo,
Porque estão cuidando das crianças, estão fazendo comida e tal, e ao mesmo tempo, então, 3, 4 coisas acontecendo, por quê? Porque nós temos servos e servas de Deus trabalhando para Deus. Agora, senão, fica sempre as mesmas pessoas, fazendo sempre as mesmas coisas. E para terminar, irmão, ser bom mordomo é sofrer e vencer no final. Glória a Deus, termina com glória, né? Mas tem sofrimento, tá? Então, esse serviço abnegado de Jesus e a sua obediência a Deus o levaram até a cruz. Se colocar a serviço de Deus nesse mundo pode acarretar sofrimentos, dores e injustiças. Preciso te avisar. Servir a Deus nesse mundo pode levar pessoas a te rejeitar. Você pode experimentar rejeições, oposições e afrontas das mais diferentes formas. Falar a verdade hoje em nome de Deus é perigoso, é arriscado, mas vale a pena. Vou repetir. Falar a verdade em nome de Deus é perigoso, é arriscado, mas vale a pena. É um sofrimento que vale a pena. Filipenses mostra então esse movimento de descida de Cristo, de esvaziamento, mas também mostra a partir do versículo 9 um movimento de subida. Vocês perceberam? Dá uma olhada aí no versículo 9 para frente. Há um movimento de exaltação e de glória desse servo que é descrito em Isaías 53 como servo sofredor. O servo sofredor, Jesus agora é o servo que está se tornando Senhor, está sendo exaltado, está sendo glorificado e é vitorioso em todas as coisas. Aquele que se humilhou por amor a nós foi exaltado, e a Bíblia diz que todos se curvarão diante do seu senhorio. Todos se curvarão diante do seu senhorio. Isaías 53, 11 diz que ele verá o fruto penoso do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo. Jesus é grande, é majestoso através do serviço e não através do poder, da dominação e da posição. Jesus é Senhor porque serviu. Uma coisa, não parece paradoxal? Jesus é exaltado, é vitorioso porque desceu. E a Bíblia diz que ele não alcançou qualquer posição, mas a Bíblia diz que ele é exaltado à mais alta posição. Ele recebe um nome que está acima de todo nome. E a Bíblia diz que ele recebe tanta autoridade e poder por ter se submetido a tudo isso, que agora todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra se dobrará, e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. A vitória, irmãos, e a recompensa vieram, a vitória e a recompensa vieram por meio da mordomia fiel de Jesus. Perceberam? Jesus é exaltado, é vitorioso, porque Ele foi mordomo. Fiel a Deus. Em todas as coisas Ele foi fiel àquele que o havia constituído. É por isso que Paulo diz em Filipenses 3, 10 e 11 o seguinte: Paulo diz assim: eu quero conhecer Cristo. Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Ele está falando de glória. Eu quero conhecer a glória de Deus, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte, para que de alguma forma eu consiga alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que ele está dizendo? Que sofrimento e glória são faces de uma mesma moeda. Não existe glória sem sofrimento. Não existe subida sem descida. Não existe vitória sem derrota. Não existe exaltação sem humilhação. Aliás, a Bíblia diz que aqueles que se humilham serão exaltados. E o sofrimento, irmãos, via de regra, vem através do serviço. Não ficando tranquilo. É assim que vem o sofrimento. É assim que vem o cansaço. É assim que vem a ingratidão das pessoas, o não reconhecimento. Mas nós estamos servindo ao nosso Senhor. E qual é a nossa recompensa? Qual é a herança? Porque existe uma recompensa para os servos. É poder ouvir no dia do Senhor, no dia da volta de Jesus, o quê? Muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel um pouco, eu porei você sobre o muito. Venha, participe da alegria do seu Senhor. Se achegue. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Uma palavra final hoje aos pastores da igreja, a todos aqueles que cuidam do rebanho, aproveitando que é o dia do pastor, né? 1 Pedro, capítulo 5, versos 2 a 4.
pastorei o rebanho de Deus. Detalhe, viu? De Deus. O rebanho de Deus, não é meu nem seu, tá? Pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Nós somos apenas pastores auxiliares do Supremo Pastor. Nós somos apenas administradores. Aí ele continua dizendo assim: olhem pelo rebanho, olhem por eles, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Motivação, essa é a motivação. Desejo de servir. Não ajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Então o exercício do poder no pastorado acontece por meio do exemplo e não da dominação. Eu não quero dominar ninguém, em nome de Jesus. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Há uma recompensa eterna para pastores que pastoreiam segundo o coração de Deus, que pastoreiam com essas motivações, que pastoreiam com esses cuidados, entendendo que as ovelhas, que o rebanho apenas está sob os nossos cuidados. Nós velamos pelo rebanho, nós aconselhamos, só que se a ovelhinha não quer ser pastoreada, ok, no último dia você vai responder ao Supremo Pastor. Eu acho que é melhor você responder primeiro para nós, né? Tentar, porque depois a conversa é com aquele que tem o nome acima de todo nome, que é exaltado para sempre. Então essa deve ser a motivação. Jesus continua sendo e sempre será o maior exemplo de servo. Ninguém nunca vai superar Jesus. E ele é servo, ele é bom mordomo porque ele está em Deus. A base dele é Deus. A minha base de serviço é Cristo, é Deus. Essa é a base. Não é ganância, não é motivação nenhuma errada. A minha base é Cristo. Eu sirvo porque Cristo me serviu. Eu me canso por Ele porque Ele morreu por mim. Ainda, né? Ele foi até o fim, extremo. Extremo. Nós precisamos nos esvaziar, irmãos. Hoje é cedo, é dia de esvaziamento. Percebe que tudo que está sendo falado desde o início da casando, já foi falado aqui de santidade, já foi falado aqui de várias questões de mordomia, que tem tudo a ver com esse texto aqui de Filipenses. Não tem jeito, irmãos, de agradar a Deus sem obedecer a Deus. Agora, como que eu vou obedecer se eu não conheço os mandamentos? Eu não gosto de estudar a Bíblia, eu não gosto de ler, eu não gosto de ouvir pregação, eu não sei nada, eu não sei o que Deus quer de mim. Vou obedecer, por onde eu começo? Não tem por onde começar. Eu não conheço. Sabe quando você vê quando uma pessoa não conhece a Bíblia? Pede para a pessoa orar. A pessoa não tem vocabulário, não sabe citar a Bíblia, não conhece, não tem conteúdo. Você percebe que não há conteúdo, não lê Bíblia, você percebe que não lê Bíblia. Então não tem como obedecer ao meu Senhor se eu não sei o que Ele quer de mim. Certo? Por isso que a gente pega no pé aqui, vem orar, vem estudar, vem ler a tua Bíblia em casa, faz devocional, está fazendo devocional. A gente pega no pé disso, porque esse é o nosso combustível para a gente obedecer. Irmãos, o sofrimento faz parte. Nós estamos num mundo que há canseira, há sofrimento, há rejeição, há ingratidão, faz parte do pacote. Mas a vitória está logo ali. A exaltação está logo ali. Percebe que Deus não é contra a gente no final vencer ou ser exaltado, né? Não, mas tem um caminho certo para fazer isso. Tem um jeito certo. Deus não é contra a recompensa. Deus não é contra a herança, Deus não é contra tesouros, mas a Bíblia fala que nós temos que aprender a juntar tesouros nos céus. Existem prioridades, né? Existem caminhos bem traçados por Deus e é por eles que nós temos que entrar. Senão, nós seremos apenas frequentadores da igreja, consumidores da fé, né? Faremos parte das estatísticas, né? Agora apareceu um censo aí, do número de evangélicos e como que os evangélicos estão crescendo, que até 2049 nós seremos majoritariamente, né, a religião no Brasil. Tá, e daí? Né? Se hoje nós fôssemos 50% de evangélicos no país, e daí? Eu quero saber quem é certo. Eu quero saber quem se parece com Jesus. É isso que vale.
Não interessa de alguém lá do IBGE bater na minha porta e falar: qual é a religião? Isso é evangélico. Mas por quê? Porque é bonito, né? Está na moda, o pessoal está falando. Não, eu não quero saber disso. E Deus conhece aqueles que são dele. Ele sabe quem. Né? Nós aqui achamos que todo mundo é servo, né? Glória a Deus. Está todo mundo aqui que está servindo a Deus. Deus sabe quem são os dele. Então isso deve gerar em nós um temor, um tremor. E vamos orar. Né, irmãos? Vamos orar. Pedir a Deus: Senhor, eu quero esse coração aqui. Vai doer, mas vai ser bom. Vai doer um pouquinho, mas vai ser bom. A alegria que você vai experimentar. Né? A recompensa que está te esperando. Vale a pena, irmãos. Mais do que tudo que tem nesse mundo aqui. Então eu queria que você tivesse um tempo agora. E falasse com Jesus, que é o servo. E que é o Senhor ao mesmo tempo. Que você tivesse esse tempo. Se ainda você não confessou pecados, né, como já aconteceu aqui no início, no primeiro louvor, fale: Senhor, me perdoe, porque eu não estou servindo. Eu não estou servindo como eu deveria. Fale com Deus. Se você precisa entregar a vida a Jesus: Deus, eu quero ouvir isso e eu quero servir ao Senhor. Eu não sei nem por onde começar, mas eu quero que Jesus seja o meu Senhor. E como a Lia disse aqui, se o Senhor está batendo na porta do meu coração, eu abro. Pode entrar, Senhor. Pode entrar na minha vida, no meu coração. Muda o que o Senhor quiser mudar. Coloque os teus sonhos no meu coração. Que não seja mais eu. Que o Senhor cresça e eu diminua. Que a gente possa dizer como João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que o nome dele seja conhecido. Que o nome dele seja exaltado. Deus, em nome de Jesus, obrigado por nos receber, Deus. Obrigado por ter feito um serviço tão excelente em direção a nós. Obrigado, Deus. Aqui está o fruto, ou parte do fruto do teu penoso trabalho. Aqueles que são troféus nas tuas mãos, conquistados, comprados com o precioso sangue do Cordeiro de Cristo Jesus. Nós estamos aqui, Deus. Dá-nos um coração humilde, um coração quebrantado, um coração disposto a servir, Deus. Livra-nos, Pai, desse mundo, do espírito desse mundo, que quer apenas consumir, que quer apenas receber, que quer apenas um nome, um cargo, um título, mas não está disposto a descer. Livra-nos disso, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ministro da igreja, Espírito Santo de Deus, exalta Cristo nos nossos corações, exalta aquele que é acima de todos, exalta, Pai, nos nossos corações, e que todo joelho se dobre diante do Senhor, Pai. Toda língua confesse ao Senhor Jesus, que é nome acima de todo nome. Nós estamos aqui para fazer isso, e não apenas para confessar com os nossos lábios, mas para termos atitudes, como foram as atitudes de Jesus. Obrigado por nos deixar um modelo, uma referência, a qual nós podemos seguir, Deus. Muito, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.